Existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer em voz alta, não porque seja complicada demais para ser respondida, mas porque a resposta exige algo que a carne recusa: honestidade diante de Deus. A pergunta é esta: você é verdadeiramente ungido ou apenas familiarizado com a linguagem da unção? Essa distinção não é pequena. Ela é a diferença entre uma vida que transforma e uma vida que performa. Entre alguém que carrega a presença de Deus e alguém que carrega apenas o vocabulário da presença. Entre aquele que foi tocado pelo fogo e aquele que aprendeu a imitar o cheiro da fumaça. O problema da nossa geração não é a falta de pessoas que falam sobre unção. O problema é a abundância de pessoas que falam sobre ela sem que nada ao redor delas mude. Falam sobre poder e vivem na impotência. Declaram autoridade e se dobram ao primeiro vento contrário. Anunciam vitória e vivem derrotadas por dentro. E a palavra de Deus não permite que essa contradição passe em silêncio. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Lucas descreve Jesus de Nazaré de uma forma que deveria nos parar. Como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Perceba o que esse versículo não diz. Não diz que Jesus declarou unção. Não diz que Jesus ensinou sobre unção. Diz que ele andou. Andou fazendo o bem, a unção tinha endereço, tinha direção, tinha peso e deixava rastro. Toda pessoa verdadeiramente ungida deixa rastro, não rastro de fama, não rastro de seguidores ou números, rastro de transformação, rastro de vidas que encontraram Deus depois de passar pelo ungido, rastro de cativos que foram libertos, de quebrantados que foram restaurados, de perdidos que encontraram o caminho. Se não há esse rastro, é preciso parar e perguntar: o que exatamente está sendo carregado? A unção não é um sentimento. Não é uma experiência emocional que acontece no culto e desaparece na segunda-feira. Não é aquela sensação de arrepio quando a música está no tom certo. A unção é a presença ativa e operante do Espírito Santo sobre uma vida que foi separada, esvaziada de si mesma e preenchida com os propósitos de Deus. É uma realidade que produz consequências visíveis, não necessariamente espetaculares, mas sempre reais. Você consegue nomear essas consequências na sua vida? Quando a pergunta fica assim direta, muita gente sente desconforto. E esse desconforto tem nome. É o confronto entre o que se professa e o que se vive, entre o que se diz no altar e o que acontece no cotidiano. E é exatamente nesse espaço de tensão que Deus quer trabalhar hoje. Há um profeta no Antigo Testamento que raramente aparece nos sermões sobre unção: Jeremias. A maioria das pessoas prefere falar sobre Davi com sua harpa ou sobre Elias com seu fogo. Mas Jeremias carregou algo que desafia toda definição humana de unção bem-sucedida. Ele foi chamado antes de nascer. Jeremias 1:5 é explícito. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te constituí por profeta. Separado, santificado, constituído. Todo o vocabulário que usamos hoje para descrever unção está ali. E o que aconteceu? Jeremias pregou por décadas sem ver avivamento. Foi preso, foi jogado em uma cisterna, foi ridicularizado pelos sacerdotes, pelos profetas falsos, pelo povo e pelos reis. Em nenhum momento da sua vida, a unção produziu o que o mundo chama de sucesso. Nenhuma multidão se converteu em massa. Nenhum milagre espetacular silenciou seus inimigos. Mas em Jeremias 29, depois de uma noite de humilhação tão intensa que ele chegou ao limite, disse algo que nenhum homem não ungido jamais poderia dizer. E pensei: não mais me lembrarei dele e não mais falarei em seu nome.
Porém, havia no meu coração como que um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu me esforçava por retê-lo, mas não o pude conter. Isso é o sinal, não é o sucesso, não é o reconhecimento, não é a multidão, é o fogo que não se apaga. É a compulsão de falar de Deus, mesmo quando custa tudo. É a incapacidade de silenciar quando o Espírito pede voz. Jeremias não estava ungido porque era eficaz nos padrões humanos. Estava ungido porque havia algo vivo dentro dele que não dependia de circunstâncias externas para continuar queimando. Você tem esse fogo? Não a excitação de um culto animado, não o entusiasmo de uma novidade espiritual. O fogo, a chama constante que permanece quando o culto acaba, quando a solidão chega, quando a provação se instala, quando ninguém aplaude e ninguém vê. Porque a unção verdadeira não precisa de plateia para existir. Ela existe no quarto de oração às 5 da manhã, quando você está sozinho e cansado. Existe nas escolhas silenciosas que ninguém vê. Existe no perdão que você concede mesmo sem dever. Existe na fidelidade aos pequenos quando ninguém está olhando para os pequenos. A unção é, antes de tudo, um estado interno, uma orientação de alma. E só depois se torna uma manifestação externa. E aqui está o primeiro sinal que precisamos examinar. A vida ungida não é definida pelo que acontece no palco, mas pelo que acontece na privacidade. O que você faz quando não tem nenhum testemunho? Como você trata sua família quando está esgotado? O que você pensa sobre si mesmo na madrugada, quando ninguém sabe o que passa na sua mente? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 16:13 deixa isso claro. E onde ele habita de verdade, ele não tolera uma versão pública de santidade divorciada de uma realidade privada de integridade. Ele pressiona, ele confronta, ele não deixa quieto. Isso não é condenação, é pastoreio divino. O mesmo Espírito que unge também corrige, porque a unção não serve ao ego humano, ela serve ao Deus que ungiu. Então, a primeira questão não é o quanto de unção eu tenho, mas sim, o Espírito que está sobre mim me confronta ou apenas me conforta. Porque o Espírito do Senhor sobre Isaías o levou imediatamente à consciência da própria indignidade. Ai de mim, estou perdido. Antes de levá-lo à comissão do eis-me aqui, envia-me. Não existe autêntica unção que pula a humilhação e vai direto para a exaltação. Isso já diz muito. Quem está genuinamente ungido não anda vangloriando-se da própria unção. Não usa a unção como moeda social. Não a coloca como credencial de superioridade espiritual. A unção verdadeira produz humildade, porque quem realmente foi tocado por Deus sabe, de forma irrevogável, que não havia nada nele que merecesse esse toque. A consciência de indignidade e a certeza da graça vivem juntas no coração do ungido, e essa tensão é saudável, é santa, é necessária. O Senhor ungiu, não porque você era o mais talentoso, o mais disciplinado ou o mais fiel. Ungiu porque é soberano, porque é misericordioso, porque ele escolhe o que o mundo descarta para confundir o que o mundo exalta. 1 Coríntios 1:27 não deixa margem para outra leitura. Mas essa soberania não anula a responsabilidade. Ele ungiu e agora pergunta: o que você fez com o que foi depositado em você? Essa pergunta vai crescer ao longo dessa mensagem, e antes de chegarmos ao fim, ela vai exigir uma resposta séria, não uma resposta emocional, não uma resposta de altar com música de fundo, uma resposta de vida, com escolhas, com direção, com entrega real. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas 4:18. Há uma cena no Evangelho de João que raramente é lida como um texto sobre unção.
A maioria das pessoas que conhece João, capítulo 11, pensa imediatamente na ressurreição de Lázaro, o milagre, o clamor, as pedras rolando, o morto que anda. Mas antes de tudo isso, antes da demonstração de poder que abalou Betânia, há um versículo que para o tempo: Jesus chorou. João 11:35. 2 palavras. O versículo mais curto da Bíblia. E talvez um dos mais densos em revelação sobre o que significa ser movido pelo Espírito de Deus. Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Já sabia que aquelas lágrimas de Marta e Maria seriam substituídas por alegria em questão de minutos. Tinha plena consciência do que estava prestes a acontecer. E mesmo assim, chorou. Não performou choro. Não calculou que chorar seria estrategicamente eficaz para ganhar a confiança das pessoas presentes. Chorou porque o que estava diante dele, a dor humana, o luto, o peso da morte sobre aquela família, tocou algo real dentro dele. Isso é o segundo sinal de uma vida verdadeiramente ungida. A compaixão não é um instrumento, é uma condição. Pessoas que operam de um lugar de unção genuína não usam a dor alheia como plataforma. Não enxergam as necessidades das pessoas como oportunidades para demonstrar poder. Sentem, carregam, são tocadas pela dor do outro de um jeito que não cabe dentro de um roteiro de ministração. E é exatamente esse toque, esse lugar de compaixão real, que abre o canal pelo qual o Espírito flui com poder. Observe o que precede cada grande movimento de Jesus nos Evangelhos. Antes da multiplicação dos pães e vendo as multidões, compadeceu-se delas. Mateus 9:36. Antes da cura do leproso, movido de compaixão, estendeu a mão. Marcos 1:41. A compaixão não vem depois do milagre como reação emocional. Ela vem antes do milagre como condição espiritual. É o solo no qual o poder de Deus germina. Você ainda é movido pela dor das pessoas? Não emocionalmente manipulado, isso é diferente, mas genuinamente tocado. Quando alguém te conta que seu casamento está destruindo-se, quando uma mãe chora pelo filho perdido, quando o jovem na sua frente está carregando vergonha que o está consumindo por dentro, você sente o peso disso? Ou já se acostumou tanto com histórias de sofrimento que elas passam por você sem deixar marca? Esse é um teste sério. Porque quando a unção começa a funcionar como rotina profissional, em vez de funcionar como missão nascida de amor, ela vai perdendo o que a torna inconfundível. O calor humano que o Espírito coloca naquele que foi verdadeiramente comissionado. Paulo entendia isso. Em 2 Coríntios 11, ele lista tudo o que carregou na sua jornada apostólica: naufrágio, açoite, fome, frio, perigos de toda espécie. E no meio de tudo isso, diz algo surpreendente. Além das mais, o que sobre mim pesa cotidianamente é a solicitude de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem é levado a tropeçar que eu não me abrase? 2 Coríntios 11, 28, 29. Paulo estava carregando as pessoas, não administrando-as. Carregando. Havia uma conexão afetiva profunda entre ele e aqueles a quem Deus o enviara, que não cabia dentro de uma descrição funcional de ministério. E isso não o tornava menos autorizado, tornava-o mais confiável. O ungido que sente a dor daqueles a quem serve não é fraco. É humano da forma que Deus aprovou. Mas há um risco sutil aqui que precisa ser nomeado. Existe uma imitação de compaixão que é, na verdade, necessidade de aprovação. Existe um cuidado que não nasce do amor, mas da dependência emocional. A pessoa que chora com todos, não porque é movida pelo Espírito, mas porque precisa ser necessária, precisa ser reconhecida como sensível, precisa ser vista como amorosa. Esse padrão não é compaixão ungida, é codependência espiritual e é devastador, tanto para quem o exerce quanto para quem recebe. Como distinguir os dois?
A compaixão que nasce do Espírito leva o sofredor para Deus. A codependência espiritual leva o sofredor para o ministro. A primeira liberta, a segunda cria vínculo. A primeira tem como objetivo que a pessoa não precise mais de você, mas que passe a depender mais de Cristo. A segunda, consciente ou não, vai sempre encontrando razões para a pessoa continuar precisando. Se você se pergunta honestamente agora, as pessoas que você tem acompanhado estão mais dependentes de Cristo ou mais dependentes de você? Essa pergunta tem o poder de revelar muito sobre o lugar de onde você opera. Voltemos a João 11. Depois de chorar, Jesus orou em voz alta. E o que ele disse é extraordinário. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 41, 42. Jesus orou de dentro de uma certeza de comunhão com o Pai, que não dependia daquela circunstância. A oração não foi para produzir fé nele mesmo. A fé já estava lá. A oração foi testemunho público de uma realidade privada. Isso é o terceiro sinal. A vida ungida tem uma dimensão secreta que sustenta a dimensão pública. O que você carrega no público tem que ser gerado no privado. Não existe atalho aqui. Não existe forma de substituir a comunhão real e íntima com Deus por qualificação técnica, por talento natural ou por experiência acumulada. O ungido precisa de Deus, não apenas como referência teológica, mas como fonte viva e contínua de quem depende a cada manhã. Você tem esse lugar secreto, onde é apenas você e o Pai, sem audiência, sem função, sem nada a provar. Porque é nesse lugar que a unção é renovada. É nesse lugar que o fogo de Jeremias não se apaga. É nesse lugar que a compaixão de Jesus não se transforma em cansaço profissional. O Salmo 91 começa com uma condição que muita gente ignora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não aquele que visita, não aquele que passa por lá de vez em quando a vida está difícil, aquele que habita. A unção não é um evento de visita, é uma realidade de habitação. E habitação exige escolha, exige deliberação. Exige que você decida todo dia que a presença de Deus não é opcional, é o endereço da sua alma. Quando você está exausto, quando a vida ministerial pesa, quando a decepção com pessoas que você amou e que te decepcionaram está fresca, o que você faz? Vai para o esconderijo ou vai para as redes sociais? Vai para o altar ou vai para a distração? Vai aprofundar a comunhão ou vai anestesiar a dor? A resposta não é julgamento, é diagnóstico. Porque o ungido genuíno aprendeu, geralmente através de muito sofrimento, que só há um lugar onde a alma se recompõe, na presença do Deus que ungiu. Pedro aprendeu isso da forma mais dura. Depois de negar Jesus 3 vezes, depois do colapso completo de tudo que ele pensava que era, sua coragem, sua lealdade, sua disposição de morrer pelo Mestre, ele poderia ter desaparecido na vergonha. E é significativo que no momento da ressurreição, o anjo diz especificamente: "Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro", Marcos 16:7, e a Pedro, por nome, porque havia um homem que precisava saber que a unção que o Senhor havia colocado sobre ele não havia sido destruída pela queda, havia sido purificada. A restauração de Pedro não aconteceu porque ele foi forte o suficiente para se recuperar sozinho. Aconteceu porque Jesus foi até ele, à beira de um lago, numa manhã ordinária, com pão assado e peixe, e perguntou 3 vezes a mesma pergunta: "Simão, filho de Jonas, tu me amas?" Não perguntou sobre competência, não perguntou sobre capacidade, perguntou sobre amor, porque a unção, em sua essência mais pura, não é uma questão de habilidade, é uma questão de amor. Quem ama a Deus com coração íntegro
mesmo coração quebrado, mesmo coração que falhou. Esse é o tipo de pessoa sobre quem o Espírito repousa e permanece. Você ama a Deus? Não a ideia de Deus, não o trabalho para Deus, não a identidade que você construiu em torno de Deus, a Deus mesmo, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a pessoa viva e presente que está mais perto de você do que o ar que respira. Porque se esse amor está apagado, a unção não desapareceu, mas está esperando. Esperando que você volte para o primeiro amor, como Jesus pediu à igreja de Éfeso em Apocalipse 2:4. Não para começar do zero, para voltar ao centro, para voltar ao que fazia você chorar no quarto quando encontrou Deus pela primeira vez, ao que fazia cada versículo parecer uma carta pessoal, ao que fazia a presença de Deus parecer a coisa mais real e mais necessária do mundo. Esse amor ainda existe em você. Ele não morreu. Está coberto de camadas, de cansaço, de decepção, de rotina, de autopreservação, mas está lá. E o Espírito quer removê-las hoje. E andou por toda parte fazendo o bem. Atos 10:38. Tem uma palavra no vocabulário espiritual que foi tão usada que perdeu o peso. A palavra é chamado. Quase todo mundo diz que tem um. Poucos conseguem articular o que esse chamado exige deles na prática, no cotidiano, nas decisões que ninguém vê. O chamado virou identidade de uso público, algo que se declara, que se posta, que se anuncia, mas que raramente se encarna. E a encarnação do chamado é exatamente onde a unção se revela ou se expõe como ausente. Porque unção sem encarnação é apenas vocabulário. Em Isaías 61, o texto que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, lido, não adaptado, não parafraseado, lido, a estrutura é reveladora. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Cada sinal da unção mencionado ali tem destino, tem endereço, tem alvo específico. Os pobres, os quebrantados, os cativos, os presos. A unção não foi dada para a exibição, foi dada para a missão. Esse é o quarto sinal da vida verdadeiramente ungida. Saber para quem você foi enviado e ir. Não esperar que esse alguém chegue até você. Ir. Como Jesus foi, como Paulo foi, como a mulher samaritana foi. E isso é fascinante, porque ela acabara de encontrar Jesus e imediatamente deixou o cântaro, voltou para a cidade e disse a todos: "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto fiz. É porventura este o Cristo?" João 4:29. Ela não tinha treinamento teológico, não tinha título ministerial. Tinha um encontro real com Jesus e não conseguia guardar isso para si. Toda pessoa que realmente foi tocada pelo Espírito sente essa compulsão. Não como obrigação religiosa, como urgência nascida do amor. Porque quando algo transforma de verdade, você não consegue deixar de falar sobre isso. Você não precisa ser convencido a testemunhar. Você precisa de esforço para se calar. Quando foi a última vez que você falou de Jesus fora do contexto religioso? Não em culto, não em estudo bíblico, não em ambiente onde era esperado que você falasse, para alguém que não esperava ouvir, para alguém que não ia te dar crédito espiritual por isso, simplesmente porque você não conseguia ficar quieto sobre o que Deus fez na sua vida? Essa pergunta não é acusação, é diagnóstico espiritual, porque o silêncio sobre Deus em ambientes seculares frequentemente não é sabedoria estratégica, é vergonha. E a vergonha é uma das formas mais eficazes que o inimigo usa para apagar o impacto de uma vida ungida. Paulo foi direto sobre isso. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Mas antes de escrever isso, Paulo viveu isso. Ele pregou em Atenas para filósofos que o ridicularizaram.
Pregou em Corinto, numa cidade conhecida por seu vício e sua arrogância intelectual. Pregou diante de reis e imperadores. E em cada contexto, a mensagem era a mesma, não adaptada para ser mais palatável, mas entregue com clareza, com amor e sem desculpa. A vida ungida não negocia o conteúdo da mensagem para ganhar aceitação. Pode ajustar forma, contexto, linguagem, mas não conteúdo. Porque quando você começa a esconder as partes do evangelho que são inconvenientes para o seu público, você não está sendo sábio. Você está sendo covarde. E a covardia e a unção não convivem. Isso precisa ser dito com mais clareza ainda. Existe uma versão contemporânea do Evangelho que é tão esvaziada de confronto, tão ajustada para não ofender, tão cuidadosa para não perder audiência, que não produz conversão real, produz apenas afiliação. Pessoas que gostam de Deus sem se arrepender do pecado. Pessoas que se sentem bem com a mensagem sem serem transformadas por ela. E o ungido que permite isso não está servindo ao Espírito, está servindo à própria insegurança. Mas voltemos ao texto de Isaías 61, porque há algo que precisa ser visto com mais atenção. Entre as missões listadas ali, pregar, curar, proclamar, há esta: consolar todos os que pranteia. Consolar. A mesma unção que proclama com autoridade se inclina com ternura. A mesma voz que confronta o pecado se curva diante do sofrimento legítimo. Não há contradição aqui. Há completude. O ungido genuíno sabe quando falar com firmeza e quando simplesmente ficar. Sabe quando a pessoa precisa de verdade e quando precisa de presença. Tem discernimento. Não discernimento como dom espetacular que revela segredos ocultos, mas discernimento como sensibilidade ao Espírito que diz: agora é hora de calar e segurar a mão. Agora é hora de abrir a Bíblia e apontar para Cristo. Agora é hora de orar. Agora é hora de perguntar. Esse tipo de discernimento não se aprende em seminário, se aprende no contato prolongado com o Espírito. No tempo passado, ouvindo a voz de Deus antes de sair para falar, na disciplina de perguntar ao Pai antes de cada encontro: o que esta pessoa precisa de ti hoje e como posso ser canal disso? E aqui chegamos a um dos sinais mais contraintuitivos da unção verdadeira. O ungido genuíno não tem pressa de ministrar, tem pressa de ouvir. Primeiro a Deus, depois as pessoas. Tiago 1,19 diz: sede prontos para ouvir, tardios para falar. No contexto espiritual, isso tem peso dobrado. Porque muitas pessoas que operam de unção colocam o ministério na frente da escuta. Chegam com resposta antes de entender a pergunta. Chegam com palavra antes de entender o peso. E a palavra certa no momento errado, entregue sem sensibilidade ao estado da pessoa que a recebe, pode causar mais dano do que silêncio. Há uma distinção que Ezequiel capítulo 34 faz entre o pastor que apacenta o rebanho e o que se apacenta a si mesmo. O pastor que usa o rebanho, que usa as ovelhas como recurso para seu próprio sustento, reconhecimento e relevância, é condenado com dureza impressionante por Deus. E o que é mais perturbador nesse texto é que Ezequiel não está falando de pastores abertamente corruptos e desonestos. Está falando de líderes que gradualmente foram colocando seus próprios interesses no centro enquanto continuavam usando linguagem de serviço. Isso acontece devagar. Acontece em pessoas que começaram genuinamente ungidas e foram sendo corroídas por dentro pelo privilégio, pela adulação, pela distância crescente entre quem são no público e quem são no privado. O sinal de que isso está acontecendo, a pessoa começa a usar o ministério para se proteger. Começa a evitar situações onde pode errar, onde pode ser questionada, onde sua autoridade pode ser desafiada. Começa a escolher os ambientes onde é admirada em vez dos ambientes onde é necessária.
Começa a preferir aqueles que confirmam, em vez daqueles que precisam. E o rebanho, que deveria ser cuidado, passa a ser gerenciado. Ungido, cuida, não gerencia. Cuida. Há uma diferença enorme entre as duas coisas, e quem já foi pastoreado por cada um dos dois tipos sabe exatamente do que estamos falando. O cuidado verdadeiro custa ao pastor. Custa tempo, custa energia, custa vulnerabilidade, porque cuidar de alguém de verdade significa que a dor deles chega até você. Significa que você não consegue terminar o dia indiferente ao que carrega. Significa que você ora por nomes, por situações específicas, por famílias reais. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Existe um momento na vida de Moisés que quase ninguém menciona quando fala sobre unção. Não a sarça ardente, não a abertura do Mar Vermelho, não as tábuas da lei. É um momento em Êxodo 33, depois do desastre do bezerro de ouro, depois de tudo desmoronar, depois da vergonha coletiva de Israel exposta diante de Deus, quando Moisés vai à tenda do encontro e diz algo que revela o que estava no centro da sua vida. Se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Êxodo 33:15. Não disse, se tu não nos deres vitória. Não disse, se tu não cumprires as promessas. Disse, se a tua presença não for comigo, prefiro ficar. Prefiro o deserto com ti a qualquer lugar sem ti. Esse é o quinto sinal da vida verdadeiramente ungida. A presença de Deus não é ferramenta, é lar. Quando a presença de Deus se torna apenas instrumental, algo que você ativa para produzir resultados, algo que você busca quando precisa de poder para uma situação específica e deixa de lado quando a vida está aparentemente sob controle, você não está mais ungido no sentido pleno da palavra. Você está usando o ungido que um dia foi para produzir resultados que se tornaram seus, não dele. Moisés conhecia a diferença entre manifestação e habitação. Ele havia experimentado as duas. Havia estado na sarça ardente. Manifestação. Havia partido o mar. Manifestação. Havia recebido a lei no Sinai. Manifestação. Mas em Êxodo 33:11, há uma descrição que supera tudo isso. O Senhor falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Como se fala com um amigo, não como se fala com um subalterno, não como se fala com um servo que está cumprindo ordem, como se fala com alguém que você conhece, que te conhece, com quem há história, com quem há confiança, com quem o silêncio também é comunhão. A unção mais profunda não é a que produz os maiores milagres, é a que sustenta a mais íntima amizade com Deus. Você conhece Deus, não sobre Deus. Não os princípios de Deus, nem as promessas de Deus, nem os métodos de Deus. Deus mesmo, a sua personalidade, os seus gostos, o que o alegra, o que o entristece, como ele se move, como ele fala quando fala em silêncio. Essa intimidade não é construída em conferências, não é transferida por imposição de mãos. Ela é forjada em encontros diários, acumulados, persistentes, no lugar secreto onde você para o mundo e se coloca na presença dele sem agenda, sem urgência, sem lista de pedidos. Simplesmente presente, simplesmente ouvindo, simplesmente amando. E há uma prova de que essa intimidade é real. Ela muda você sem que você perceba. Em Êxodo 34:29, quando Moisés desce do monte depois de 40 dias com Deus, a Bíblia diz que a pele do seu rosto resplandecia, mas ele não sabia disso. Ele não sabia, não estava tentando resplandecer. Não saiu do monte pensando em como ia impactar Israel com sua aparência transformada. A transformação era consequência da proximidade, não era objetivo da performance. Pessoas que ficam perto de Deus por tempo suficiente ficam parecidas com Ele. Não como método espiritual, como consequência inevitável.
A generosidade dele começa a aparecer no seu trato com as pessoas. A paciência dele começa a aparecer na sua resposta às adversidades. A santidade dele começa a aparecer nas suas escolhas privadas. E isso não é esforço moral, é contágio espiritual. É o resultado de habitar na presença de alguém que é tudo que você quer ser. Mas esse processo tem um requisito que a nossa cultura espiritual contemporânea está sistematicamente destruindo: lentidão. Não existe intimidade com Deus construída em sprint. Não existe profundidade espiritual produzida por imersão de fim de semana. A vida ungida é formada devagar, em anos de consistência, de fidelidade nas pequenas coisas, de retorno constante ao lugar secreto, mesmo quando não há sentimento, mesmo quando o silêncio parece vazio, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Salmo 84, 5, 7 captura isso de forma linda. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujos caminhos no coração estão. Quando passam pelo vale das lágrimas, fazem dele um lugar de fontes, também a chuva da bênção o cobre. Irão de força em força, não de experiência em experiência, de força em força, o que implica que entre os momentos de força há momentos de esvaziamento, há vales, há lágrimas, há passagem por lugares que não têm nada de glorioso. E o homem que está construindo unção verdadeira não foge do vale. Ele sabe que o vale faz parte do caminho. Mais do que isso, ele sabe que no vale há uma transformação que o pico não é capaz de produzir, porque o pico te mostra o que você alcançou. O vale te mostra em quem você está apoiado. E é no vale que você descobre se a unção que carrega é genuína ou se era apenas adrenalina espiritual produzida pelos momentos altos. A unção genuína não evapora no vale. Ela pode parecer silenciosa, pode parecer dormente. Mas quando você se obriga a orar no vale, quando você continua fiel no vale, quando você cuida das pessoas mesmo no seu próprio vale, algo está sendo formado que o pico nunca poderia construir. Resistência ungida. Fé que foi testada e não cedeu. Há um detalhe quase escondido na história de José que ilumina isso. Em Gênesis 39, quando ele é jogado na prisão injustamente, injustiça sobre injustiça, traído pela família, escravizado, agora encarcerado por uma mentira, o texto diz, de forma repetida, algo significativo: mas o Senhor era com José. Gênesis 39, 21. Não diz que Deus o tirou imediatamente. Não diz que Deus explicou o porquê. Diz que estava com ele, na prisão, no fundo, no escuro. Quando você está no fundo, a presença de Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para ser real. Ela não depende de como você está se sentindo, de se a vida está fazendo sentido, de se o que foi prometido está se cumprindo no tempo que você esperava. A unção que Deus colocou sobre José não esperou a prisão acabar para funcionar. Ela funcionou dentro da prisão. Funcionou na forma como ele tratava os outros presos. Funcionou no caráter que ele manteve quando teria toda a justificativa para endurecer. Funcionou na capacidade de continuar sendo fiel, mesmo sem nenhum sinal de que alguém havia notado. A fidelidade invisível é um dos sinais mais poderosos da unção real. O Senhor era com José, e ele era homem próspero. Gênesis 39, 2. Paulo escreveu uma das frases mais mal interpretadas do Novo Testamento em 1 Coríntios 2, 1, 4. Também eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em muita tribulação. A maioria das pessoas lê isso como humildade retórica, como se Paulo estivesse sendo modesto sobre suas capacidades, quando na verdade todos sabiam que ele era um dos pensadores mais brilhantes do seu tempo. Mas isso não é o ponto.
O ponto é que Paulo está descrevendo uma escolha deliberada. A escolha de não confiar nas suas próprias capacidades para produzir o resultado que só o Espírito pode produzir, em fraqueza, em temor, em muita tribulação. Esse é o ambiente onde o poder de Deus se revela com maior clareza. E esse é o sexto sinal da vida verdadeiramente ungida. A consciência da própria insuficiência não é problema a ser resolvido, é postura a ser mantida. A nossa cultura espiritual celebra a confiança, celebra a segurança, celebra o líder que entra no ambiente com convicção inabalável e voz firme. E há um lugar legítimo para tudo isso. A fé não é timidez espiritual, a autoridade do ungido é real. Mas existe uma linha muito tênue entre a confiança que nasce da dependência total em Deus e a arrogância que nasce do esquecimento de que, sem Ele, você não pode fazer nada. Jesus disse isso de forma explícita e sem ornamentos em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Não pouco, não menos eficientemente, nada. E essa afirmação não era para produzir paralisia, era para produzir dependência. A consciência de que sem a videira, o ramo não tem suco para produzir fruto. Quando você se esquece disso, quando começa a operar no piloto automático espiritual, quando começa a confiar mais na experiência acumulada do que na direção presente do Espírito, você ainda pode produzir coisas que parecem fruto. Coisas que têm a aparência correta, mas que carecem do que torna o fruto genuíno, a vida da videira correndo por dentro. Números, capítulo 20, registra um dos momentos mais trágicos do Antigo Testamento. O povo não tem água. Moisés é instruído por Deus a falar à rocha. Mas Moisés, cansado, frustrado, esgotado pelos 40 anos de reclamações, bateu na rocha. Não falou, bateu 2 vezes e a água saiu. O resultado externo foi o mesmo. O povo teve água. O milagre aconteceu, mas Deus disse: por isso não introduzireis este povo na terra que lhes dei. Números 20:12. O resultado foi o mesmo. A consequência foi diferente. Porque a obediência não é apenas sobre chegar ao resultado correto pelo caminho que você inventou. É sobre fazer da forma que Deus disse. É sobre manter a dependência mesmo quando a frustração quer tomar o controle. É sobre reconhecer que o método importa tanto quanto o resultado. Porque o método revela o coração, e o coração revela o nível real de submissão ao Espírito. Moisés bateu na rocha porque naquele momento específico estava cheio de si mesmo. Estava cheio da sua história, das suas conquistas, das suas décadas de fidelidade, do seu relacionamento privilegiado com Deus. E tudo isso, genuíno, real, construído ao longo de uma vida, não era suficiente para substituir a obediência presente ao comando presente. Isso é sério. Porque a mesma coisa que destruiu Moisés naquele momento pode destruir qualquer um de nós. A confusão entre história com Deus e obediência atual a Deus. Como se o que aconteceu ontem desse crédito automático para o que você faz hoje, sem ouvir o que ele está dizendo hoje. O ungido genuíno não vive de créditos acumulados, vive de comunhão contínua. E essa comunhão contínua produz algo que é, talvez, o mais visível dos sinais de uma vida ungida: sensibilidade ao pecado. Não paranoia religiosa, não perfeccionismo ansioso, mas uma consciência aguçada, produzida pelo Espírito que habita, de quando algo dentro de você se desvia. Uma espécie de alarme interno que toca antes que o desvio se torne queda. Davi, depois de um ano inteiro vivendo no pecado com Betsabeia, um ano de silêncio, de desconforto espiritual, de salmos que não saíam, de presença de Deus que havia ficado estranhamente distante, quando Natã chegou e contou a parábola da ovelha, a resposta de Davi foi imediata. Pecou contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Não negou,
Não negociou, não tentou contextualizar ou minimizar. Reconheceu, ali, na hora. Porque mesmo em um ano de pecado coberto, o Espírito de Deus não havia abandonado Davi completamente. Havia ficado presente o suficiente para que, quando a verdade chegasse, ela fosse reconhecida como verdade de imediato. E o Salmo 51, que nasce desse momento, é uma das demonstrações mais poderosas de como a unção convive com a quebra, com a confissão e com a restauração. Não me rejeites de diante da tua face e não retires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51:11. Esse é o clamor de alguém que sabe o que é ter o Espírito e que não consegue imaginar existir sem ele. Não é o clamor de alguém que quer manter um poder ministerial. É o clamor de alguém que quer manter uma relação de vida. E essa distinção é fundamental. Você busca o Espírito de Deus porque precisa dele para existir ou porque precisa dele para funcionar no ministério? A resposta revela onde está o centro da sua vida espiritual. Se o centro é o ministério, o Espírito é ferramenta. Se o centro é Deus, o Espírito é vida. E só o segundo produz unção que permanece. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51:10. Há uma mulher nos evangelhos que não tem nome registrado. Ela aparece em Lucas 13, dobrada há 18 anos, encurvada, incapaz de se endireitar. A Bíblia diz que tinha um espírito de enfermidade. Não uma doença qualquer, mas algo que havia curvado sua identidade junto com sua coluna. Ela não foi até Jesus com um pedido, não gritou, não empurrou a multidão. Estava simplesmente presente na sinagoga, no lugar de adoração, quando Jesus a viu. Viu. E vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13:12. Ela não pediu. Jesus iniciou, porque a unção que operava nele não esperava que as pessoas demonstrassem fé suficiente para merecer atenção. Ele via quem estava invisível para todos. Via quem havia se acostumado a viver curvado, porque a normalidade da dor é uma das prisões mais cruéis. Quando a dor dura tempo suficiente, a pessoa para de imaginar como seria estar em pé. Esse é o 7º sinal da vida verdadeiramente ungida. Ela enxerga quem o mundo deixou de enxergar, não os que se apresentam com eloquência e exposição, não os que têm conexões e influência, os curvados, os invisíveis, os que estão presentes nos ambientes certos, mas que ninguém de fato vê, os que aprenderam a ocupar pouco espaço, porque a vida foi ensinando que eles não merecem muito espaço. E a forma como Jesus chama essa mulher faz tudo isso ainda mais poderoso. Mulher. Em um contexto onde mulheres curvadas eram facilmente ignoradas, Jesus a chama de mulher, não de doente, não de encurvada, não de sofrida. Mulher. Com toda a dignidade que essa palavra carrega. Ele a viu primeiro como pessoa e só depois tratou o que a havia dobrado. O ungido genuíno não trata problemas, trata pessoas. E essa distinção muda completamente a forma como você se aproxima de alguém em necessidade. Mas tem algo nesse episódio que é incômodo e precisa ser dito. O líder da sinagoga ficou indignado. Disse que havia 6 dias para curar, que Sabá não era dia para isso. Ele sabia a lei, conhecia o texto, tinha autoridade reconhecida. E perdeu completamente o sentido do que estava acontecendo bem na sua frente, porque estava mais comprometido com a forma do que com a pessoa. Jesus respondeu com uma das afirmações mais contundentes dos evangelhos. E a esta filha de Abraão, que Satanás prendeu por 18 anos, não convinha ser solta deste laço no dia do sábado? Lucas 13:16. Filha de
O líder religioso via uma doente que estava atrapalhando o protocolo. Jesus via uma filha aprisionada que precisava ser libertada. Dois líderes espirituais, uma mesma cena, duas formas completamente diferentes de enxergar. E a diferença entre os dois não era de intenção. O líder da sinagoga provavelmente não era um homem mau. Era de intimidade. Jesus enxergava com os olhos do Pai porque vivia com o Pai. O discernimento espiritual genuíno não é uma habilidade técnica. É uma consequência da comunhão. Quando você passa tempo suficiente com Deus, começa a ver o que Ele vê, sentir o que Ele sente, priorizar o que Ele prioriza. E uma das coisas que Ele mais prioriza e que a religiosidade organizada mais facilmente descarta é a dignidade de quem foi desumanizado pelo sofrimento. Isso tem aplicação direta no cotidiano de quem carrega unção. Porque unção não é exercida apenas no altar ou na plataforma. É exercida em como você responde à mensagem do funcionário que parece incompetente, em como você trata o familiar que não consegue parar de falhar, em como você reage quando a fila está lenta, quando o plano não saiu como previsto, quando a pessoa à sua frente está te atrasando. O ungido genuíno não é paciente apenas quando está sendo observado. É paciente porque a paciência é um fruto do Espírito, e os frutos não aparecem só em temporada de apresentação. Aparecem o tempo todo, em qualquer condição, porque crescem de dentro para fora. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo lista os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e nenhum desses frutos é um dom. Nenhum pode ser conferido por imposição de mãos. Nenhum é manifestação espetacular que acontece em culto. Todos são formados devagar, no processo de submissão ao Espírito, no campo de batalha do cotidiano, nas situações onde a carne quer reagir e o Espírito convida a responder diferente. E é aqui que muita gente que persegue os dons do Espírito tropeça. Perseguem o espetacular e negligenciam o essencial. Querem o dom de curas, o dom de línguas, o dom de profecia e descuidam do amor, da paciência, da bondade, como se os dons fossem mais importantes que os frutos. Mas Paulo, em 1 Coríntios 13, deixa absolutamente claro: se você tiver todos os dons e não tiver amor, não tem nada, não tem menos, tem nada. O amor não é a moldura dos dons, é a substância da unção. E o amor que Paulo descreve ali não é sentimento, é decisão. É suporta tudo, crê em tudo, espera tudo, suporta tudo. 1 Coríntios 13, 7. Suportar não é resignação passiva. É a escolha ativa de não desistir da pessoa, de não desistir da situação, de não desistir da esperança que Deus colocou diante de você, mesmo quando tudo indica que seria mais sensato ir embora. O ungido genuíno não vai embora facilmente. Não da missão, não das pessoas difíceis, não dos ambientes que ainda não respondem, porque a unção não é eficaz apenas onde é bem recebida. Ela é eficaz onde é necessária. E às vezes o lugar onde é mais necessária é exatamente o lugar onde é menos celebrada. Jesus permaneceu fiel a Jerusalém, mesmo sabendo o que a estava esperando. Lucas 13:34 registra uma das expressões mais comoventes de todo o ministério de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não o quisestes? O amor não foi retirado diante da rejeição. Ficou, insistiu, sofreu e continuou. Isso não é passividade, é a forma como Deus ama, com persistência que não cede à rejeição, com fidelidade que não é derrotada pela ingratidão, com esperança que não se apaga mesmo quando a evidência diz que deveria. E esse tipo de amor, que persiste, que sofre, que não vai embora, é possível apenas quando a fonte não é humana. Quando você está tentando amar assim com as suas próprias forças, você esgota em semanas.
Quando o amor flui do Espírito que habita, você tem acesso a uma reserva que não é sua e que, por isso, não se acaba. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Chegamos a um momento desta mensagem que não pode ser apressado, não porque há mais informação a ser transmitida, mas porque o que foi dito até aqui precisa de um lugar para pousar, não na memória, no coração. Todos os sinais que examinamos, o fogo que não se apaga, a compaixão que enxerga, a intimidade com o Pai que transforma sem que o transformado perceba, a fidelidade invisível, a consciência de insuficiência que abre espaço para o poder de Deus, a obediência que não troca método por resultado, o amor que fica quando tudo empurra para ir embora. Todos eles têm uma raiz comum. Essa raiz é rendição. Não rendição como evento único, como se uma vez rendido, estivesse sempre rendido. Rendição como prática diária, como postura de alma que precisa ser renovada toda manhã, como a misericórdia de Deus que, segundo Lamentações 3:22-23, é nova a cada manhã. Porque o eu humano não se rende uma vez e fica rendido. Ele se levanta de novo, reassume o controle, reacerta os próprios planos. E precisa ser entregue de novo ao Senhor que comprou você com sangue. Romanos 12:1 é o texto mais prático sobre unção que existe e quase ninguém o lê dessa forma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. A imagem é desconcertante, porque o sacrifício no Antigo Testamento era morto. Você matava o animal, colocava no altar, o fogo consumia. Havia uma finitude no ato. Mas Paulo pede um sacrifício vivo, que respira, que continua existindo enquanto é consumido. Isso é exatamente a tensão da vida ungida. Você está vivo, mas vivendo para Deus. Você toma decisões, mas as decisões são filtradas pela vontade dele. Você tem desejos, sonhos, planos, mas todos eles passam pela pergunta que Ananias fez no momento em que Deus o enviou a Saulo. O que queres que eu faça? Atos 9:6. Não o que eu quero, o que tu queres. Essa rendição não é fraqueza, é a forma mais corajosa de existir que a Bíblia apresenta. Porque render o controle da sua vida para Deus, quando você não sabe exatamente o que vem a seguir, quando a promessa ainda não se cumpriu, quando o vale ainda não terminou, quando o que foi pedido ainda não chegou, isso requer uma fé que não é natural, é sobrenatural. É o produto do Espírito agindo em você para que você creia além do que seus olhos confirmam. E há algo que acontece nesse lugar de rendição que é impossível explicar intelectualmente, mas que todo aquele que já esteve lá reconhece. Uma paz que Paulo descreve como que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Não paz como ausência de problema. Paz como presença de Deus em meio ao problema. A paz do soldado que não sabe o que vem no próximo metro de batalha, mas sabe que o general está com ele. A paz do filho que não entende a decisão do pai, mas confia no caráter do pai. Essa paz é um sinal. Quando ela está presente em circunstâncias que não têm nada de pacífico, ela revela que há algo maior do que a circunstância operando por dentro da vida. E esse algo maior é o Espírito ungindo, sustentando, segurando aquilo que seria impossível segurar com forças humanas. Pense no apóstolo João em Patmos, exilado, velho, sozinho em uma ilha de punição, enquanto as igrejas que ajudou a plantar estavam sendo perseguidas e, em alguns casos, destruídas. Tudo que ele amava estava sob ataque. E é nesse estado, não em um retiro espiritual, não em uma conferência, não em um momento de vitória, que o Espírito se move sobre ele e ele escreve: Fiquei em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Em espírito, no exílio.
João não esperou as circunstâncias melhorarem para entrar na presença de Deus. Entrou no Espírito primeiro. E de dentro do Espírito, a realidade do exílio foi relativizada pela realidade de uma visão que revelava que o Senhor ainda segurava todas as igrejas na palma da mão. Isso é o que a unção faz. Não remove a dificuldade. Relativiza a dificuldade à luz da soberania de Deus. Não elimina o sofrimento. Dá ao sofrimento um contexto que o transforma. Não em algo prazeroso, mas em algo com sentido, dentro de um propósito maior que você consegue enxergar apenas de dentro do Espírito. E é aqui, neste ponto, que precisamos voltar para onde começamos. A pergunta não é, você já foi ungido? A pergunta é, a unção que foi depositada em você está sendo cuidada, cultivada, protegida com o mesmo zelo com que você protege outras coisas que valoriza? Porque a unção pode ser negligenciada, pode ser sufocada pela rotina, pela distração, pelo pecado não confessado, pela amargura que vai endurecendo o coração camada por camada sem que você perceba. A chama pode baixar sem apagar, pode tornar-se brasa quando deveria ser fogo. E você pode continuar funcionando sem estar verdadeiramente ardendo. E Deus não quer que você funcione, Ele quer que você arda. A diferença entre os dois não é visível de fora. Não está na competência das palavras. Não está na estrutura do ministério. Não está na quantidade de seguidores ou no tamanho da congregação. Está no interior, no fogo ou na sua ausência, na paz que vem de dentro ou na ansiedade que revela que o controle ainda é seu. No amor que cuida sem calcular retorno ou no cuidado que sempre, de alguma forma, espera algo de volta. Onde você está hoje nessa escala? Não onde você deveria estar. Não onde você estava há 5 anos, quando a chama estava mais alta. Onde você está hoje, neste momento, com honestidade diante de Deus, que vê o que nenhum ser humano vê, que enxerga a madrugada do seu quarto, os pensamentos que você não verbalizaria em nenhum altar, as motivações que você mesmo prefere não examinar de perto. Ele sabe, ele vê, e o fato de que esta mensagem chegou até você hoje não é coincidência, é convocação, não para sentir mais culpa. Já há culpa suficiente no mundo espiritual contemporâneo, sem que Deus precise adicionar mais, para ver com clareza, para nomear o que tem estado entre você e a plenitude do Espírito, para tomar a decisão que você provavelmente já sabe que precisa tomar há algum tempo, a decisão de voltar ao lugar secreto, de renovar a rendição, de abrir mão do que foi assumindo o centro que pertence a Cristo. A palavra de Deus não termina com condenação para aquele que se desviou, termina com convite. Voltai a mim e eu voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:7. A porta não foi fechada. A unção não foi revogada. A presença de Deus não se afastou de forma permanente, mas ela está esperando uma decisão. A sua decisão de voltar, de renovar, de abrir-se novamente para tudo o que o Espírito quer fazer em você e através de você. Você foi ungido. Isso é real. A questão final não é se você foi tocado, é o que você vai fazer com esse toque daqui para frente. O mundo está cheio de curvados que ninguém mais enxerga. Está cheio de presos que esqueceram que existe liberdade. Está cheio de pessoas que entraram em contato com a religião e saíram sem nunca encontrar Deus. E o Espírito do Senhor está procurando vidas, não perfeitas, não sem história de queda, não sem cicatrizes, mas rendidas, disponíveis, dispostas a ser usadas não para a sua própria glória, mas para que cada pessoa que passar pelo seu caminho encontre de alguma forma o rastro do Senhor que te ungiu. Seja esse rastro, não pela sua reputação, pela glória dele, não pela admiração das pessoas, pelo amor que você recebeu e que não consegue guardar.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:18-19.